Queridos irmãos, companheiros de todo o Brasil que assistem esse vídeo, nós estamos vivendo tempos trabalhosos, por isso um processo de aconselhamento que nós estamos desenvolvendo aqui na TV CPAD deve ser levado muito a sério por cada pastor. Se você não tem tempo para esse ministério, mas de alguém se preparar, chama alguém que tenha já um conhecimento nesta área e dê um treinamento espiritual para ele. Se ele já é um psicólogo, tem um treinamento espiritual. Ser conselheiro cristão não é só técnica. Um psicólogo pode muito ajudar. Juntando a técnica dele com o conhecimento bíblico, ele pode fazer um excelente trabalho de aconselhamento e com as experiências pessoais. Porque no caso da igreja, não se aconselha só tecnicamente, tem que ter vida, tem que ter exemplo, tem que ter algo a ser seguido, isso é muito importante. Hoje eu quero começar falando algo sobre as escolhas dos nossos filhos, as escolhas dos jovens, adolescentes, pré-adolescentes e diante. Ele precisa fazer escolhas. E hoje eu quero começar falando sobre a escolha profissional, vocacional. Essa é uma questão muito interessante no que nós pensarmos sobre a questão vocacional. Aquela pergunta que ele faz: o que eu vou ser na vida? O que serei? Nós temos uma questão bastante interessante hoje, que as pessoas estão chamando de geração nem. Muitos pais, até cristãos, permitem isso na sua casa, que seus filhos nem estudem, nem trabalhem, nem lê a Bíblia, nem vai para a igreja, nem. Isso já é uma situação bastante interessante. Como é que descobre vocação se você não faz nada? Então, prioritariamente, para lidar com a questão da vocação, nós temos que lidar com o fazer. A criança deve aprender a fazer algumas coisas. Os jovens, os adolescentes também. Então é preciso que os pais aprendam a criar seus filhos, que essa é uma coisa que a igreja tem que orientar, tornando-os úteis para a família, para a igreja e para a sociedade. É preciso que as meninas aprendam, e os meninos também, a cozinhar, a cuidar da casa. É preciso que aprendam a trabalhar, a fazer alguma coisa. Eu vejo muitas jovens que se casam e homens também não sabem nada. Nada, nem fazer uma comida, nem esquentar uma água, nem fritar um ovo, nada. Nem fazer um café. Isso já é uma coisa muito ruim. Como é que a pessoa vai escolher fazer uma coisa que nunca fez nada? A vocação é um processo que precisa ser trabalhado muito cuidadosamente, não é? É um processo que precisa ser ensinado bem cedo, desde criança. Precisa ensinar a fazer algo. As pessoas hoje querem ficar dormindo, ficar nas redes sociais, ficar com 12 anos querendo namorar. E a vida vai virar o quê? E o que serão na vida? Essa questão a igreja precisa tomar parte muito. O que nossos jovens serão amanhã? Essa é uma questão muito complicada, porque muitos deles não querem nada com a hora do Brasil, como se diz no interior. E a igreja precisa cuidar deles, porque tem muita gente namorando aí, não tem um centavo no bolso. Precisa da mãe dar dinheiro para ele comprar um presente. Então são coisas que a gente precisa orientar. É preciso que se estabeleça um processo de que trabalhar é honrado, trabalhar é de Deus, trabalhar é um processo aprendido, trabalhar em qualquer coisa é ser útil. E nós precisamos trabalhar isso. E pais precisam ensinar seus filhos a trabalharem. A igreja precisa cuidar dessas coisas. E para fazer a escolha, nossos filhos vão chegar um momento que ele tem que escolher. Quando ele chega na adolescência, ele já tem que escolher quais as tendências dele para entrar na faculdade ou para fazer um curso profissionalizante. Ele descobre fazer o que ele quer fazer fazendo, ou lendo, ou ouvindo profissionais, ou... Se ele não vai aprender, brincando de joguinho de computador. Ele não vai aprender o dia todo nas redes sociais. Ele precisa estudar. Estudando nos livros, ele pode também descobrir. Porque como pessoa descobre a sua vocação? Ele descobre primeiro fazendo alguma coisa. Segundo, lendo, ouvindo.
seguindo a influência de alguém vai ser importante. E as causas da escolha, ele falando boa ou má escolha, estão baseadas primeiro nas pressões que vão chegando. Os pais vão dizendo, tu quer ser o quê? Você vai estudar em quê? Você vai se formar em quê? Então as pressões começam a chegar e ele já começa a dizer, não tenho nada a ver com isso, não quero saber de nada. É preciso pensar. Outra coisa que vai levar ele, as escolhas são feitas em cima das influências das pessoas, dos pais, das pressões, de amigos, de coisas que ele vê na mídia, de coisas que ele lê, de aula que ele recebe na escola, de orientação profissional da escola. Por aí vai surgindo o desejo de fazer medicina, enfermagem, ser gari, ser advogado, ser psicólogo, ser qualquer coisa que ele queira ser, ou ser pastor, obviamente tem uma chamada de Deus na sua vida, que é uma coisa muito mais espiritual, não é uma profissão, o pastorado. Então vem, por outro lado, vem a personalidade e o temperamento do sujeito. Ou seja, ele vai escolher uma profissão com base na sua personalidade, aquilo que se adapta melhor à sua maneira de ser. E se uma pessoa tem medo de sangue, nunca vai ser médico. Mas eu quero ser médico, não dá. A pessoa tem muita dificuldade na área de matemática, para ser engenheiro é mais complicado. Ele pode fazer outra área. Por outro lado, existe uma coisa chamada de inteligências múltiplas. Pega isso na internet e lê aí. A inteligência múltipla fala de gente que tem tendência para música, gente que tem tendência para área mais de exatas, que é uma inteligência matemática, inteligência musical, inteligência espacial, alguém que tem mais inteligência para ser um arquiteto, um engenheiro, e aí vai, inteligência matemática. Tem várias inteligências que a pessoa vai se adaptando a ela e vai percebendo, essa aqui se encaixa mais comigo. Pega a internet e lê isso. Outra coisa que a gente vai desenvolvendo na vida são os interesses. Muitos filhos seguem a profissão do pai, porque às vezes tem família que o pai é médico, os filhos também querem ser médico, porque admira a questão dos pais. Quando nossos filhos são crianças, eu sou pastor há muitos anos, eles brincam de pastor porque ele gosta de ver o pastor, o pai no púlpito e tal. Vai criando vínculos, e quando os filhos de pastores são pastores? Mas ele vai criando vínculos de diversas formas, né? Com o que ele lê, com o que ele aprende, com a inteligência dele, dessas inteligências múltiplas, onde ele se encaixa melhor. Tudo isso. E ele vai criando o processo de interesse. O interesse que vai levar ele a escolher essa profissão. Não pode dizer, eu não quero ser nada, eu não quero estudar, eu mesmo já estou satisfeito com o que eu sou. Esse é terrível. É preciso que desenvolva interesse nos seus filhos, que é pai. Que os pastores ensinem sobre esses interesses na igreja. Ninguém pode ser nada. Deus não fez ninguém para ser nada. Vocês vão para ser útil em alguma coisa. E nós precisamos trabalhar isso, a questão dos valores que as pessoas estabelecem na família, na sociedade. Você diz, não, mas eu admiro um médico, admiro um pedreiro, um mecânico que conserta carro, eu admiro. Tá bom, um pedreiro. Eu não vou estipular que a profissão tem que ser de nível superior. Só quero colocar que a pessoa tem que ter algo que ele gosta de fazer na vida. Ou seja, ele vai despertar o interesse e o gosto por alguma coisa. Estudar o que ele gosta, fazer o que ele gosta, eu acho que é uma coisa que existe hoje a possibilidade do teste, que nós vamos falar um pouco sobre isso, mas existe a possibilidade mesmo da intuição normal, natural. Não é? Existem as aptidões e habilidades que a pessoa desenvolve. A pessoa percebe que gosta muito de ler coisas relativas a direito, né? Ou de medicina, ou acha muito que ele gosta de ler coisas que ele gosta muito de pintura, de arte. Quem sabe se ele não vai estudar para artes na universidade, ou música na universidade, ou estudar para tocar aí na igreja. Eu acho que as aptidões é uma coisa que ele vai descobrindo com o tempo, a partir da personalidade, do temperamento, a partir do meio que foi criado, a partir da sua leitura, das suas vivências, das suas influências. Tudo isso vai levar pessoas a fazer escolhas. É todo esse ambiente que a pessoa é criada, todo esse ambiente que a pessoa... É a questão da aptidão e habilidade. E a coisa mais importante é a direção de Deus. Antes de tomar qualquer escolha do que você vai ser na vida, fale com o Papai do Céu. E eu acho que a igreja tem esse papel de orientar os
jovens da igreja, os adolescentes. Sobre profissões, sim, mas muito mais sobre a vontade de Deus, sobre orar sobre o que querem, orar para que Deus dê o sim, orar sobre o que Deus deseja para eles, orar para pedir direção e orientação. E é isso o papel da igreja, orientar profundamente os jovens sobre essas questões de profissão, essa questão de escolha profissional, não é? E é bom que cada um seja orientado a buscar autoconhecimento. As orientações que eu dou a você, é que o jovem da igreja, o adolescente, seja orientado não a seguir a cabeça de outra pessoa. Não seguir fulano, fulano se deu bem sendo advogado. Fulano se deu muito bem sendo TI de uma empresa. Mas ele também não se deu muito bem, porque depende do que ele gosta, do que agrada a ele, do que faz bem ao cérebro dele fazendo. Não, mas eu estou sabendo que um profissional tal ganha muito bem. Isso não é suficiente para fazer uma escolha, porque o profissional tal é vocacionado para ali, porque ele faz muito bem. Você pode ser um profissional desleixado, porque a pessoa quis assumir uma profissão que não era a sua vocação. Ele pensou, mas isso aqui é muito bom, mas ele vai ser desleixado na profissão. Ele não vai ter interesse. Quantas pessoas estudaram medicina? Eu tenho um amigo meu, filho de um amigo meu, muito conhecido, criado no caso na minha casa, que ele está se formando em Direito. Mas ele começou a fazer outra faculdade para ser Masterchef, para ser profissional de alimentação. E ele está gostando muito mais de trabalhar como chefe de um restaurante do que como advogado. Então não existe profissão melhor e mais bonita do que outra. A profissão boa e bonita é aquela que você se encaixa, que você gosta dela. Então não achar que ser chefe de um grande restaurante é pior do que ser médico, ou que um gari tem um papel tão importante quanto o do médico. Porque o médico vai cuidar da saúde que já adoeceu por falta do gari. Então o gari vai cuidar de limpar a cidade para evitar doenças para as pessoas. Então a gente não pode desvalorizar nenhuma profissão. O importante é que tudo que a pessoa fizer, faça de todo o coração, que diz a Bíblia, com todas as suas forças. E esse é um problema muito sério. As pessoas fazendo relaxadamente, vai para o emprego. E eu gosto de uma história que eu coloquei num livro meu chamado Eu Tenho um Sonho, né? Que é uma história que eu achei muito interessante, que às vezes a gente vai numa loja assim, numa loja de departamento, pergunta onde é que está falando, não, procure para lá que falando informa. O Sandro trabalha ali há 10 anos, nem informação de um departamento ele consegue dar, ou seja, não copola o coração do que ele faz. Isso é um grande problema. E uma senhora riquíssima nos Estados Unidos, naquela cidade no interior dos Estados Unidos, estava chovendo muito, ela entrou numa loja essa loja que embeleza casas, que trabalha com cuidado de prédios, com tapetes, com ornamentação. E aquela mulher chegou ali e entrou, uma senhora de idade, e um daqueles comerciários que trabalhavam naquela loja perguntou para ela: a senhora quer alguma coisa? Não, estou aqui só passando a chuva. Quer ver o catálogo? Não. Deixou a senhora lá em pé. Aí veio outro, perguntou: a senhora quer alguma coisa? Não, eu estou só esperando passar a chuva aqui, meu carro está ali. Aí o rapaz disse: não, fique à vontade. Aí veio um outro rapaz: e a senhora está precisando de alguma coisa? Não é que está precisando de alguma coisa? Se não, olha aqui, toma uma cadeira aqui, sente. Um cafezinho para a senhora. A senhora quer água? Quer alguma coisa? Estou aqui à sua disposição. E ficou perto daquela senhora, cuidando dela ali. Ele não ia vender nada para a senhora, mas aquele cuidado dele foi fantástico para ele. Alguns dias depois, aquela mulher ligou para aquela loja e falou com o dono da loja. E disse ao dono da loja: eu quero que vocês façam uma obra para mim. Eu tenho um prédio na Inglaterra, tem um castelo na Inglaterra, e gostaria que vocês fizessem toda a ornamentação, deixassem. E era um trabalho que ia custar $1 milhão para fazer naquele castelo. Disse: agora eu quero que você coloque como sócio nesse projeto aquele rapaz fulano de tal que trabalha na sua loja. Já saiu da loja. Contrate ele de novo e faça que eu te pague $1 milhão, 500 mil a ele, 500 mil a você.
E o rapaz foi recontratado e o rapaz ganhou $500 mil porque deu atenção à senhora. Fez o trabalho dele com tanto carinho que lhe rendeu dinheiro. Quantas pessoas que fazem um trabalho tão desgostoso, chegam na repartição e a pessoa não quer te dar nem bom dia. Então isso que eu estou colocando, faz de todo o seu coração. Aquilo pode ser a coisa mais simples do mundo, você pode estar muito feliz e ainda ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro e ser feliz. Isso é o que nós precisamos orientar para o nosso pessoal. Fazer também aquilo, pensar aquilo, onde eu posso ser útil? Outra pergunta, eu gosto disso, isso é bom para mim, posso ser útil nesse trabalho? Posso ser útil? Então é preciso você entender isso, eu posso ser útil. A nossa utilidade no trabalho é mais importante do que o dinheiro que a gente ganha, porque nos faz bem. Se você se sente bem fazendo o trabalho, que maravilha. Então nosso papel agora de conselheiros, nesse caso, é palestra para os jovens sobre isso, adolescentes, que precisa ser feito. Se você, qualquer pessoa pode fazer, que saiba operacionalizar só os sites. Existem muitos testes vocacionais em sites. Claro, alguns são menos confiáveis, outros são mais confiáveis. É bom olhar a origem de quem montou, se é um instituto que tem psicólogo, ou se é algum leigo que montou, essas coisas são importantes. Mas esse teste, claro, que o psicólogo tem um teste privativo do psicólogo, que ele vai fazer um teste vocacional. Ele vai comprar no Conselho de Psicologia e fazer. Mas existem testes nas redes aí que podem dar pistas. Eu, quando meus filhos eram menores, eu fiz um teste desse de vocacional, e eu percebi que meus 2 filhos iam para a área de exatas e que minha filha ia para a área de humanas. Minha filha está se formando em psicologia e meus 2 filhos tomaram engenharia, um é engenheiro elétrico, outro é um é eletricista, outro é engenheiro civil. Exatamente naquilo que aquele teste me ajudou. Por isso que eu, às vezes, recomendo para pais, para conselheiros fazer isso. Mas o nosso trabalho agora, talvez tenha um trabalho de aconselhamento individual, que é levar esses pontos que eu estou chamando a sua atenção, do que é que ele gosta, do que é que o emociona, do que é que ele se sente bem espiritualmente, emocionalmente, que tipo de coisa ele gosta, que tipo de profissional ele admira, que tipo de coisa ele sabe mais fazer, ou tem desejo de fazer. Então, trabalha entre a personalidade, o temperamento e os desejos, e as influências, e exatamente as influências que ele pode receber. Tudo isso junto vai produzir um bom profissional no futuro, em qualquer área. Não pode falar, tem que fazer a universidade, é muito bom fazer a universidade. Mas, se você fizer a universidade daquilo também que você não tem vontade de fazer, só porque o título de advogado é importante, o título disso ou daquilo, não vale a pena. Não pode ter um médico que não queira ser médico depois de formado, né? Um advogado que não tenha prazer de ir por fora defender causas. Então é importante que as pessoas se formem, não porque é inteligente o suficiente para se formar em qualquer coisa, mas tenha foco no que quer fazer. E esse trabalho de lidar com foco, tanto no processo coletivo de palestras, como num processo individual, de conversar com um jovem, com um adolescente, lidar com ele com mais tempo para falar sobre essas coisas e até captar um teste da internet, fazer com ele, e lá o teste diz como os resultados são e o que ele pode ser, que tipo de professor se encaixa naquele tipo de resultado. Então, com certeza, você pode ajudar. Nós podemos ajudar as pessoas da igreja a não serem marievais com as outras, a não serem pessoas sem futuro, sem foco, sem destino, sem saber o que vai ser. A igreja pode muito bem ser um instrumento de orientação, de direção, de cuidado e, além disso, de bons profissionais que aprenderam na própria igreja a escolher sua vocação. A igreja tem que ser integral, cuidar da pessoa espiritual e corpo, orientar sobre saúde física, espiritual e emocional. Então, nós esperamos que a gente possa ajudar as pessoas, possa cuidar das pessoas, possa abençoar as pessoas em todas as áreas da sua vida. Deus abençoe você, um grande abraço, fica na paz. Algumas pessoas pensam que as crenças e valores cristãos não são mais relevantes atualmente. Mas pense, como seria o mundo sem o cristianismo? Leia Inimaginável e descubra como, ao longo da história, os ensinamentos de Jesus mudaram o mundo drasticamente e para melhor. Se você se preocupa para onde vai este mundo, não pode deixar de ler este livro sugestivo e revelador.
inimaginável. Um produto com a qualidade CPAD. Você pode admirar toda a criação de Deus? Ele organizou o tempo, criou a luz e fez existir tudo com sua palavra. Conheça Indescritível. Este livro ajudará a criançada a descobrir a incrível criação de nosso indescritível Deus. Uma obra que mostra a majestade da criação, com descobertas científicas, fotografias, ilustrações e 100 devocionais sobre Deus e a ciência, finalizadas com uma oração. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Indescritível, um lançamento CPAD.